Alô, minha irmã, que bom ter você aqui no Santuário Eucarístico Mariano. Mas é o santuário que vai na sua casa, diariamente com a nossa oração, com a nossa presença, com a nossa equipe. As irmãs missionárias claretianas e a equipe leiga, sempre atenta a compartilhar o momento de oração. Nós estamos vivendo toda sexta-feira esse momento da participação de tantas pessoas. Como eu disse, ou eu convido, às vezes forço um pouco, porque eu conheço a história, animo, e outras pessoas também que se dispõem a vir partilhar. E eu sempre digo, é com a intenção de ajudar quem está vivendo momentos mais difíceis. A partilha de quem superou, está superando, favorece também a que nos animemos mutuamente. Isso é ajudar-nos no caminho da salvação, no caminho da redenção. Mas para bem vivermos o dia de hoje, que eu vou trazer uma família muito especial, porque eu conheço bastante, e é um testemunho para todos nós. Então, antes disso, vamos invocar o Espírito Santo. Jesus falou que nós não podemos nem dizer Senhor, Senhor, sem a força do Espírito Santo. Então, que Ele reze em nós e nos abra o Espírito para acolhermos mais esse testemunho de superação e fé aqui na nossa Sexta-feira da Redenção. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Amém, que o Espírito Santo nos conduza nos caminhos da vida. Então, essa família eu convidei, no final do programa eu vou dizer qual é a ligação que eles têm comigo e eu faço uma pergunta: quem são vocês? E a segunda pergunta: o que é ser família? E a terceira pergunta: como é que você supera as dificuldades e associa isso ao mistério de fé? Vamos acolher? Que bom ter vocês conosco hoje. Eu sou Janderson Valcarengue. E eu sou Graziele Fiorentin Valcarengue. Para mim e para Graziele, acredito que sim, o que é ser uma família? Família, para nós, eu acho que é a base de tudo. Desde o nosso namoro, quando nós começamos a namorar, logo eu apresentei ela para minha família, logo fui na casa dela me apresentar para a família dela, ver se eles gostariam que eu participasse da família deles. Graças a Deus fui muito bem recebido por eles. Tenho todos os meus cunhados como se fossem meus irmãos, meu sogro e minha sogra como se fosse meu pai e minha mãe. E para mim a família é tudo, tanto o meu sogro quanto o meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu respeito muito eles, amo muito eles de coração. Para mim, sem eles, não sei o que seria. Que nem o Jânio falou, a família é tudo, né? A nossa base, onde que começa os ensinamentos. E graças a Deus, eu só tenho a agradecer mesmo por ter uma família tão boa quanto a minha, né? Perfeita não é, porque ninguém é perfeito, né? Mas eles são meu maior exemplo hoje. E tanto eles quanto meu sogro também, que graças a Deus. Nós superamos as dificuldades muitas vezes, na verdade a maioria das vezes, através da oração, né? Que o dia da gente já não começa bem se você não começar através da oração. E todo dia é um dia novo, um jeito novo de se viver, né? Então, nada melhor do que você começar o dia com a oração, trazendo Deus no coração. E as dificuldades só são superadas se você pôr Deus na frente, né? Se no teu caminho tem Deus, não tem dificuldade que você não consiga passar. Por mais que vai ser difícil, tem algumas dificuldades que são bem complicadas, mas tudo passa nessa vida. Tudo tem um começo, um meio e um fim, né? E os problemas não são para sempre. Então, eu acredito que
com Deus tudo fica mais fácil. Por mais difícil que seja, com Deus tudo fica mais fácil. E eu tenho o maior exemplo de dificuldade na minha família. O meu pai, né? Ele era agricultor, cuidava de nós sempre quando era pequeno. Aí, por motivo da doença dele, aí ele foi atrofiando, né? Vai perdendo os movimentos, não vai podendo mais caminhar. E no começo era bem difícil para ele, até ele não queria aceitar, né? Então imagina a gente como é que ficava. Tinha que ter muita força, muita fé, muita oração e dedicação, né? Para cuidar dele, para ajudar ele a enfrentar essa dificuldade. E hoje, cada vez ele está ficando mais travado, né? Mas nem por isso ele deixa de ser feliz. Toda vez que a gente vê, fala com ele, dá risada, brinca, nunca perde aquela alegria que ele sempre tinha. E isso para nós é a maior força que nós temos para continuar o dia a dia. E minha mãe é muito guerreira, minha mãe foi quem sempre esteve do lado dele, nunca desistiu, sempre dando risada também, nunca chorando nada. Então isso mostra a esposa que ela é pro meu pai, né? Então isso para nós é o maior exemplo de como encarar as dificuldades. Ela sim está cumprindo que nem eu, né, no dia do casamento fala, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então ela jamais deixou isso abalar ela, a fé dela. Então a gente está sempre rezando aqui por eles mesmo de longe, porque agora não podemos mais estar perto, né, cuidando deles, mas sempre em oração, pedindo sempre para que Deus cuide deles, que ilumine eles, que faça sempre o melhor. A sogra é o maior exemplo de humildade, de seriedade, de mãe e esposa. Não é à toa que a família é o que é, porque ela foi sempre firme na decisão. Seu Dionísio também, que é o meu sogro, uma pessoa muito boa. Eu não conheci ele quando ele conseguia trabalhar e conversava mais. Agora ele conversa bem pouco, mas é uma pessoa excelente, tanto que criou os filhos muito bem. São 4 irmãos, os 4 se gostam muito. A oração traz Deus no nosso coração e nos conforta, nos acalma, traz a paz que nós precisamos. Então, na hora da dificuldade, não só na dificuldade, né, na hora boa e na ruim, tenha Deus no coração. Reze, por mais difícil que seja a situação, por mais que alguns momentos te dê um momento de raiva, mas reze, porque essa raiva vai passar. E logo depois que a raiva passar, você vai perceber que aquele momento não era momento algum para você agir. Você tinha apenas que parar, rezar e esperar acalmar para você conseguir ter a melhor visão do que seria melhor para a sua vida. Então, seria isso. Nosso muito obrigado. Obrigado, Neiva, pelo convite. Faz a gente repensar um pouco mais sobre a vida, né? Tchau. Até. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. E vocês vão vendo que as pessoas que entram na família são pessoas que parece que Deus traz como um presente de Deus mesmo para contribuir com essa grande missão. Esse testemunho também que eu quero dar é que esse pai, né, o Dionísio, ele, apesar da sua dificuldade, dos seus quase 20 anos de sofrimento, com problemas até para caminhar, mas as 2 filhas que já se casaram, a Gisele, a Graziele, elas desejaram, fizeram com que acontecesse que o pai e a mãe as levasse até o altar. Isso não emocionou só a mim, né? Emociona cada pessoa, com certeza, que estava ali presente. Quantas pessoas enfermas são deixadas no escondimento, sobretudo em dias em que existe muita fotografia, filmagem, história, memória, e eu agradeço tanto a Deus porque não só eles, mas quantas pessoas trazem junto de si os seus enfermos
não só para ir em médico, para o tratamento, mas principalmente na hora da festa, da alegria, do encontro, da celebração, que isso continue ficando de testemunho para nós. Que bênção, abençoados sejam. E como eu disse que eu falaria a ligação tão grande que tem comigo, e eu sei que não foi fácil para eles falarem, solicitei esse testemunho, porque a mim pessoalmente é um grande orgulho, é parte da minha família de sangue. O Dionísio, meu irmão Dinho, é meu irmão, um dos mais jovens, e a quem eu acompanho desde antes do seu nascimento. Obrigada. Então eu poderia aqui estar citando outras pessoas da minha família, farei num outro momento. Para mim a família também é essa referência, esse porto seguro. Eu digo que quando eu estou com a minha família, eu sinto de perto a experiência de Deus. E assim todos e cada um tem a sua parcela, inclusive para me animar na missão, para me dar a liberdade, a segurança, para deixar eu seguir o caminho de Jesus, porque existe um processo de redenção intenso. E eu agradeço muito, é com orgulho que eu trago, e eu convido você agora a enviar também a parte da sua família. O que é que de redenção tem no seu caminho familiar? Como é que a tua família supera as dificuldades? Qual é o nível da fé, da esperança, da caridade, da participação? Todos nós temos problemas, pecados, dificuldades, sofrimentos, fases difíceis. Momentos que a gente fala, meu Deus, isso está acontecendo com a minha família, eu não queria. Mas nós sabemos que a redenção passa também pelo redimensionamento, pelo ressignificado, pela reorganização, por tudo aquilo que de graça e pecado temos. Trigo e joio, noite e dia, presença de Deus em momentos que a gente fala, cadê Deus nisso? Mas muito maior é a força da redenção, muito maior. Então vamos continuar nos animando e eu aguardo você enviar também o seu testemunho para animar outras famílias a reagirem do seu sofrimento. Esse é o programa da sexta-feira, o programa que nós falamos da espiritualidade da redenção. A graça acontece no momento que passa. Então a graça acontece na nossa vivência, no nosso tempo presente. E nós não podemos nos fechar a ela. Uma das formas é ajudar os outros também a acreditarem mais em Deus, se ampararem no mistério da cruz redentora de Jesus, se irmanarem, seguirem em frente, se encorajarem nas dificuldades. Nós estamos todos no mesmo barco, seguimos todos nesse mistério. E dentro desse barco está o Senhor. É Ele que nos segura, nos sustenta, nos anima, não importa a fase difícil que nós passemos, é o Senhor quem está conosco, nunca duvidemos disso. A nós compete acolher, corresponder, participar, não apenas viver isso no negacionismo, não acontece comigo, não é com a minha família, esse problema eu não supero, isso eu me desespero, agora eu jogo a toalha, não quero mais isso. Pelo contrário, é na hora da dor, da dificuldade que nós nos colocamos novamente em pé. Como Maria aos pés da cruz. Como o Senhor que poderia ter descido da cruz, ter feito um milagre, rir dos outros e ir embora. Ele permaneceu ali para nos segurar consigo, para dar significado aos nossos sofrimentos, para não deixar que vacilemos, para não permitir que desanimemos, para ajudar os outros a se reerguerem também. O Senhor te deu um grande dia abençoado, um dia cheio de esperança e fé. E nós continuamos rezando uns pelos outros e o Senhor sempre te acompanhe. Amém. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que teus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, Amém, e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece.
pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares. Minha prece, ó Senhor, é por quem tem um pouco de nós. Eles achem os seus caminhos, Amém, e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos. Por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Eles achem os seus caminhos, amém, e sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias.